Nosso evangelho de hoje é Lucas 24, de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. O evangelista faz um gancho com o texto do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, trazendo à tona duas coisas importantes: o diálogo do caminho, no qual Jesus fez-se de exegeta das Escrituras, melhor dizendo, intérprete delas, mostrando a ligação entre a promessa e a ressurreição, e o reconhecimento de Jesus no partir do pão, isto é, na ceia. Na verdade, essa é a estrutura da Santa Missa, compreendida em duas grandes partes, da palavra e da Eucaristia. Eles ficaram assustados e cheios de medo. Tratava-se da dúvida que os atormentava. Não era clara para eles a questão da ressurreição. Concebiam uma vida de intimidade com Jesus na experiência histórica, mas não no estado pós-morte, algo inusitado pela sua realidade e desconhecido por causa da ignorância quanto às Escrituras. A nova realidade de Jesus exigia o dom da fé. Em si mesma, a razão não podia ver senão o fantasma. O pensamento grego também não ajudava muito, uma vez que ensinava a imortalidade da alma desgarrada do corpo. Em outras palavras, tanto pelo contexto semita de Israel, quanto pela realidade grega e também pela ignorância deles, era impossível chegar à fé no ressuscitado. Lucas não está preocupado em fazer um relato jornalístico, uma crônica dos fatos, mas uma síntese que apresenta a teologia dessa realidade nova de Jesus, da recepção dos seus discípulos e a fundamentação da fé deles na intimidade com o ressuscitado, e o querigma, o anúncio da salvação. Para isso, é necessário o conhecimento da vitória de Jesus, que ao se alimentar do peixe oferecido, deixa clara sua perfeita identidade pessoal, revelando sua nova condição gloriosa, mas não uma outra pessoa, mas o mesmo Jesus, que com eles viveu,
Ensinou-lhes, realizou milagres, sofreu e morreu na cruz. Diante deles está o mesmo Jesus histórico em estado de glória, livre das amarras do tempo e do espaço, das necessidades corporais e das leis da natureza. Diferentemente do que pensavam os gregos, é Ele mesmo no seu corpo, alma e divindade, a pessoa toda. Jesus não é um fantasma, portanto. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Lucas evidencia a necessidade de se ter comunhão com Jesus para se conhecer a palavra de Deus. Nesse sentido, Jesus é apresentado como a chave legítima de interpretação da revelação de Deus. O conhecimento das Escrituras exige a centralidade de Cristo, a reflexão a partir de Jesus e em vista dele. Daí porque os discípulos precisaram ser conduzidos pelo próprio Jesus à verdade da ressurreição. De outro modo, seria impossível a continuidade do discipulado de Cristo. Socialmente falando, os discípulos não tinham condições nenhuma de permanecer nessa obediência a alguém que foi colocado na cruz como um maldito de Javé. Deuteronômio 21, 23. Além disso, já estavam indo para suas casas, seus afazeres, temiam os líderes de Israel e estavam devastados pelo acontecimento, frustrados quanto ao sonho de um Messias davídico. Era um desastre psicológico total. Sem a ressurreição, outra coisa aconteceria com eles. A ressurreição não é uma invenção, pois se trata de algo objetivo em Jesus, mas a mais elevada expressão de transformação de uma igreja que, além de superar tudo o que lhes era contrário, lança-se na missão evangelizadora em contextos totalmente indiferentes ao conteúdo pregado, como morte e ressurreição de alguém, e ainda o faz absolutamente desapegada dos bens terrenos e cheia de alegria, aprofundando sempre mais o conhecimento da palavra a partir de Cristo, convidando à conversão e proclamando o perdão. Tudo isso por causa da presença e ação do Espírito Santo, que dá liberdade e coragem à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vemos que aqueles que psicologicamente estavam devastados, agora estão felizes, alegres. Aqueles que socialmente não tinham condição nenhuma de anunciar Jesus Cristo, agora o fazem. O que aconteceu? De fato, objetivamente, a ressurreição de Cristo, depois a aparição de Jesus Cristo a eles e, subjetivamente, aquela transformação. Então, esses fatos, sim, isso marca a vida deles. Depois, Jesus Cristo eleva a inteligência deles, abrindo-a a esses mistérios da fé. Eles são inteligentes, mas não são inteligentes, ou não eram, nas coisas de Deus. Isso só seria possível com a presença do Espírito Santo. Então, agora, tudo para eles encontrou sentido. Primeiro, um túmulo vazio. São 3 sinais da ressurreição, né? O túmulo vazio. Depois, a própria presença de Jesus. Jesus se faz realmente presente, aparece para eles. Terceiro, a inteligência das Escrituras, esse conhecimento das Escrituras. Eles precisam entender as Escrituras. Nós devemos fazer também esse caminho, hoje, mais do que nunca. A partir de Jesus Cristo, ressuscitado, cheios do Espírito Santo, nós devemos fazer uma leitura do contexto da Sagrada Escritura, de tudo o que aconteceu, desses mistérios,
olhar bem o que está acontecendo no mundo de hoje e neste mundo nós nos tornarmos verdadeiras testemunhas daquele que morreu e ressuscitou, Jesus Cristo nosso Senhor. Como é possível? Bom, essa é a iniciativa de Deus, mas deve ser também resposta nossa, se cheios do Espírito Santo. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço. Feliz Páscoa.